Então, dando continuidade ao nosso estudo de separações de mistura, vamos fazer algumas questões envolvendo separação de misturas heterogêneas. Lembrando que mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase, né? Por exemplo, se eu tenho uma mistura entre água e óleo, eu consigo distinguir onde é o óleo e onde é a água, porque tem mais de uma fase. Nesse caso, essa substância, essa mistura tem duas fases, certo? Então, a questão 1, uma mistura heterogênica. Um sistema heterogêneo bifásico. Bifásico tem quantas fases? Duas, tá? Então, não tem uma fase, não é mistura homogênea, certo? É formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis, ou seja, se misturam entre si. C é immiscível com A e com B. C não se mistura com nenhum dos dois componentes anteriores. E A é mais volátil que B. Ok? Quais são as informações importantes que eu tenho que pegar aqui? Que é uma mistura de três líquidos, certo? E as três informações aqui são muito interessantes para eu resolver a questão. A e B não são miscíveis entre si e C não se mistura com ninguém. Então, eu tenho duas fases, certo? Para separar o A e B, né? São misturas líquidas, né? A e B são miscíveis, então eles são homogêneos. Essa parte é homogênea, né? Só considerando A e B. São misturas homogêneas, então eu posso utilizar, tem pontos de ebulição, né? O A é mais volátil, então tem um menor ponto de ebulição que B. Eu posso usar uma destilação. Que tipo de destilação? Destilação simples ou fracionada? A fracionada, por quê? São líquidos. Então, sempre que eu tiver aqui uma separação de misturas homogêneas de líquidos, eu vou utilizar uma destilação fracionada. Então, aqui, só para vocês entenderem, para separar A e B, eu vou utilizar o quê? Uma destilação, vou colocar aqui DF, uma destilação fracionada, para a gente não esquecer. A gente sabe, pelo que a questão falou, que C não se mistura com ninguém, né? C seria a parte, a segunda parte ali, do bifásico, né? Segunda fase. Então, se C não se mistura nem com A nem com B, eu tenho que procurar um processo de separação de líquidos de misturas heterogêneas, certo? Eu poderia usar o quê? Uma centrifugação? Poderia usar uma centrifugação. Poderia usar uma centrifugação aqui. Vou colocar aqui C dos dois mais. Eu poderia usar uma centrifugação, sim. Eu poderia usar uma decantação? Sim, também. Poderia usar uma decantação. Sim. Uma filtração? Não poderia usar filtração, porque filtração é para separar líquidos heterogêneos, onde você tem sólido e líquido. Eu não poderia usar filtração. Mas eu poderia usar centrifugação e destilação. E aí? Você vai olhar nas opções aqui, você vai ver que aqui tem filtração e decantação, né? Desculpe, destilação eu falei errado. É decantação aqui. Esse D significa decantação. Então, aqui tem centrifugação e decantação, certo? O que vai resolver a questão é a resolução de como vai se separar A e B. Então, para C, eu posso usar tanto uma centrifugação como uma decantação, mas separar A e B, eu tenho que usar uma destilação fracionada. Então, a resposta correta só poderia ser a letra E. Por que eu não posso usar decantação para separar A e B? Porque é uma mistura homogênea. Fusão fracionada, porque o líquido é volátil, não está falando nada de solidificação, de ponto de fusão aqui, tá? Então, a resposta correta seria a letra E. Certo? A questão 2. Considerando a mistura heterogênea, açúcar e areia, qual e como seria o processo de separação? Justifique a sua resposta. Eu tenho água
e areia. Como que eu vou separar essa mistura? Bom, a gente viu um processo de separação de mistura heterogênea, que era dissolver um sólido na água, né? Se a gente observar aqui, açúcar é solúvel em água. Então, eu posso usar uma dissolução fracionada para eu dissolver açúcar, né? O açúcar vai ficar na água, vai ficar solúvel em água e a areia não vai se solubilizar em água. Aí, o que que eu vou fazer? Vou utilizar um processo, por exemplo, de decantação. A areia vai sedimentar, a água e açúcar vai ficar em cima. Posso separar água e açúcar e vou ter areia. Depois, para separar a água do açúcar, eu posso usar uma destilação simples. Então, essa seria uma ideia. Por que que eu vou utilizar uma destilação simples? Porque eu tenho um sólido e um líquido em uma mistura homogênea, né? E essa seria a ideia. Então, uma opção de resposta seria essa: é possível separar através da dissolução fracionada. Neste processo, nós adicionamos água a essa mistura e apenas o açúcar irá se dissolver na água, enquanto a areia permanece no fundo. Se você quiser separar a água do açúcar, você utiliza uma destilação simples, ok? Então, essa seria a ideia. A questão 3. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada um desses componentes da mistura final, a melhor sequência vamos ver, né? Então, a gente tem uma solução aquosa. Então, eu já sei que eu tenho uma solução aquosa, eu tenho água e açúcar, né? Eu misturei essa água e açúcar com areia e querosene. Então, vou tentar desenhar aqui como teria esse recipiente aqui. Ó, basicamente, aqui eu teria areia. Cá embaixo, areia. Depois da areia, eu teria água doce, água com açúcar, né? Tá aqui. E aqui em cima, eu teria querosene, certo? Então, eu teria 3 fases. 1, 2, 3. Eu consigo olhar para esse recipiente e ver essas 3 fases. Qual seria o processo de separação e a melhor sequência para esse processo? Bom, inicialmente eu tenho ali um sólido em uma mistura com líquidos, né? Que seria a querosene e o açúcar com água. Eu poderia utilizar uma filtração, que eu tiraria a areia e ficaria a solução aquosa de açúcar e a querosene. Então, o primeiro processo seria a filtração. Até pelas sequências que você tem nessa questão, a cristalização não seria conveniente, a centrifugação não seria para separar, nesse caso, não seria tão bom para separar assim, porque você teria 3 fases, tá? Depois disso, eu teria lá, né? Eu tirei a areia aqui de baixo, eu vou ter outra fase, eu vou ter outro sistema aqui, onde eu tenho lá água com açúcar embaixo, né? Água com açúcar. Depois aqui em cima, foi um pouquinho longo assim, esse negócio aqui. Vamos apagar um pouquinho. Aqui, eu teria a querosene. Qual o processo que eu poderia utilizar para separar a querosene? Eita, de novo, vai ficar. Então, aqui em cima eu teria querosene, né? Qual que seria o processo que eu utilizaria para separar? Eu poderia fazer uma decantação, onde eu separaria a água, a solução aquosa de açúcar, e em cima a querosene, ficaria querosene. Eu poderia separar, obteria a querosene separada. Depois, para separar água e açúcar, eu teria que utilizar um processo de separação de misturas homogêneas, nesse caso, a destilação. Destilação simples utilizada para separar açúcar e de água. Então, o processo correto seria filtração, decantação
e destilação. Seria aqui correto a letra A. A próxima questão. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as seguintes operações. Imagina que a gente está fazendo um acampamento, e nesse acampamento, alguém derruba o sal, eu, por exemplo, derrubo o sal lá, porque sou um pouquinho desastrada. O que eu faço para recuperar esse sal? Né? O que a gente poderia fazer? Pegar a areia e, com sal, dissolver ela. Porque quando eu dissolver ela, o sal vai se dissolver na água e a areia vai ficar separada. Ok, feito isso, eu posso fazer uma filtração, que aí eu separo a areia da água com sal, certo? Depois, eu posso fazer uma evaporação, porque eu quero sal. A ideia é obter o sal, não a água. Então, eu posso fazer uma evaporação, a água evapora, eu obtenho sal, certo? Então, aqui seria dissolução, que é dissolver a mistura em água. Quem vai dissolver o sal? Eu vou ter duas fases, a água com sal e o açúcar. Filtrar para retirar a areia, né, o sal. Então, inicialmente, eu tenho água e sal, né, depois que eu dissolvi, e depois areia. Filtrei, retirei a areia, vou ter água com sal. Vou evaporar a água e vou obter o sal. Então, a questão aqui seria letra A. Mais uma questão, uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seu constituinte é... Bom, o que a gente tem aí? A gente tem uma sequenciazinha aqui. Eu poderia, pensando ali, para separar a areia dos demais, eu posso fazer uma filtração, né? Então, aqui eu separaria uma filtração, porque é uma mistura heterogênea com um sólido, seria filtração. Nesse caso, seria uma filtração. Açúcar e sal de cozinha, eu teria que fazer... quando eu tenho óleo, açúcar e sal de cozinha, né? Eu poderia separar o óleo por uma destilação, né? Fracionada, destilação do óleo, desculpa, destilação fracionada, uma destilação do óleo, mas é uma destilação fracionada também. Eu vou destilar o óleo, né? Mas antes disso, antes de destilar o óleo, eu vou dissolver açúcar e sal, né? Porque se eu adicionar água, os dois vão se dissolver na água, certo? Então, eu poderia dissolver açúcar e sal na água, dissolução, processo de dissolução, e separar o óleo para um processo de destilação, tá? Então, destilação aqui eu utilizaria destilação pro óleo e dissolução para açúcar e sal de cozinha, né? A questão não propõe separar entre as opções aqui o açúcar do sal de cozinha. Então, a resposta correta seria destilação do óleo, filtração da areia, dissolução do sal e do açúcar em água. Eu teria um soro, né, digamos assim, que seria a água, o sal e o açúcar. Então, esse seria o processo de separação, mas a sequência mais correta, ok? Então, é isso. Essas que são as questões que eu tinha para propor para vocês, né? Peço que curtam o vídeo, né? Dêem um like, deixe nos comentários as sugestões, se inscrevam no canal, né? Caso queiram, segue lá no Instagram, que vai ter algumas dicas de química. E deixem as dúvidas das questões propostas, das questões de alguma outra coisa, de algum outro tópico desse conteúdo que vocês tenham nos comentários. Sugestões de conteúdo também deixem nos comentários,
Eu agradeço imensamente, tá? Muito obrigada.